Hoje eu me lembrei de uma reportagem que eu assisti essa semana, bem interessante, porque fala um pouquinho sobre autoridade. Um carro da polícia tinha parado do lado de um outro veículo e começou a abordar esse outro veículo que tinha uma senhora dirigindo. Só que eles foram um pouco rudes, eles desceram da viatura e começaram a bater a mão em cima do carro, no capô, mandando a pessoa sair do carro. E começaram a xingar a pessoa, brigar com ela, e ela tentando explicar, tentando conversar, e eles não queriam nem saber. Até que essa senhora começou a enfrentá-los, começou a falar que eles estavam errados, que não era assim que tinha que agir com eles, com elas, né, porque ela estava com a mãe e com a filha dentro do carro, então não era assim, dessa maneira que eles deveriam estar agindo com elas. E foi explicando, e os policiais brigando com ela, e aquilo foi passando, as pessoas filmando também. Até que em um certo momento decidiram que iam então para o comando da polícia, eles iam lá para o quartel, né, para o comando da polícia. E aí um dos responsáveis pela viatura falou assim: então entra na nossa viatura e vão com a gente. Ela falou: não vou entrar em viatura não, eu vou com o meu carro. E ele perguntou: mas a senhora sabe aonde que é? Ela: claro, eu sou só a coronel tal, falou o nome do coronel. Que simplesmente ela tinha acabado de ser ainda nomeada comandante-geral de todo aquele estado. Além de ser coronel, ela havia acabado de ser nomeada como a comandante-geral. Gente, quando ela falou isso, aqueles pênis todos começaram meio que pedir desculpa, né? Falar que não tinha entendido direito, começaram a tentar contornar a situação. Enfim, eu não sei o que deu o desfecho. Mas, enquanto eles não sabiam quem ela era, para ela, apesar dela ser coronel, apesar dela ser comandante-geral, para eles não valia nada aquilo. A autoridade dela não valia nada para eles porque eles não a conheciam. Interessante isso, né? Eles não a conheciam, então a autoridade dela não valia nada para eles. Quando eles passaram a saber quem ela era, quando eles passaram a saber e a conhecê-la, aí sim a autoridade dela fez sentido. Aí sim a autoridade dela valia alguma coisa. Antes de conhecer não valia nada. Eu fiquei pensando sobre isso devido ao evangelho de hoje que fala sobre autoridade. Muitas vezes a autoridade de Jesus para a gente não quer dizer nada porque a gente não o conhece. Muitas vezes aquilo que o Senhor nos fala na sua palavra, aquilo que o nosso Senhor nos fala através da Bíblia, através da sua palavra, não tem valor nenhum para a gente, porque nós não o conhecemos, nós não sabemos quem Ele é. E só vai fazer sentido para a gente se a gente realmente reconhecê-lo como o Senhor das nossas vidas. Até então a gente continua fazendo do mesmo jeito, a gente continua agindo do mesmo jeito, apesar de nosso Senhor nos falar todos os dias através da sua palavra, através dessas reflexões. Todos os dias Ele nos fala alguma coisa, Ele nos ensina alguma coisa, mas muitas vezes entra pelo ouvido e sai pelo outro. Porque de verdade Ele ainda não é o Senhor das nossas vidas. Porque de verdade nós ainda não o conhecemos, não temos essa intimidade com Ele. Foi isso que aconteceu nesse evangelho de hoje. A gente viu ontem que Jesus havia expulsado aqueles vendilhões do templo, tinha expulsado os cambistas, quebrado aquelas mesas todas. E nisso aquelas pessoas começaram a perder dinheiro. Os sumos sacerdotes começaram a perder dinheiro porque eles recebiam também uma parte daquele dinheiro. Então Jesus volta de novo ao templo e eles vão atrás de Jesus, pergunta: com que autoridade que você faz isso? Te perguntando, né? Quem é você para que a gente te obedeça, para que você nos ensine como fazer? Nós que somos os sumos sacerdotes, quem é você? Com que autoridade que você faz isso? E eles perguntaram isso porque eles queriam colocar Jesus numa cilada, mas o Senhor, nosso Senhor que nos sonda, sabia disso. Então ele responde com uma palavra de sabedoria, ele faz uma outra pergunta. Ele fala: eu vou responder se vocês me falarem de onde vem o batismo de João Batista. Porque eles eram contra João Batista também. Para eles, o batismo de João Batista era dos homens. Mas eles não podiam falar isso porque eles tinham medo da multidão. E estava chegando a época da Páscoa, Jerusalém estava com muita gente, aquilo ali borbulhava de pessoas, então eles tinham medo de toda aquela multidão. Então eles conversavam entre eles: se a gente falar que é do céu, ele vai falar: então por que vocês não acreditam naquilo que eu falo? Se a gente falar que é dos homens, a gente tem medo da multidão. Então o que eles responderam para Jesus? Nós não sabemos de onde vem esse batismo. E Jesus fala: já que vocês não responderam, eu também não vou responder a vocês.
Gente, ele, o Senhor, o próprio Deus, o próprio Senhor estava ali no meio deles, mas eles não o conheciam. Eles não tinham intimidade com esse Jesus, então a autoridade de Jesus para eles não valia nada. A autoridade de Jesus para eles não era reconhecida. Jesus não era o Senhor das suas vidas. Ah, meus irmãos, quantas vezes isso acontece conosco? Há tanto tempo a gente está aí escutando todos os dias essas reflexões, a palavra de Deus que o Senhor nos fala todos os dias. E a gente continua agindo do mesmo jeito, a gente continua fazendo as mesmas coisas, continuamos não reconhecendo como o Senhor das nossas vidas. Ele que é Senhor, quer queira ou quer a gente não queira, Ele é Deus, Ele é Senhor. E a palavra nos fala que todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos. É daí que vem a autoridade dele, o Senhor, o Rei, o Deus, o Todo-Poderoso. Jesus, o Senhor, o único Senhor. Então que nesse dia de hoje nós possamos ter essa intimidade com Ele, procurarmos nos aproximar mais dEle, para que verdadeiramente Ele tenha essa autoridade sobre nós e a gente passa a escutar, que a gente possa passar a escutar a Sua palavra, que a gente possa passar a viver aquilo que Ele nos fala todo dia na Sua palavra, que Ele possa realmente ter autoridade sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre o nosso trabalho, sobre todo o nosso ser. Não apenas uma parte, não apenas quando a gente está indo à missa, quando a gente está indo à igreja, quando a gente está escutando a palavra de Deus. Não, mas em tudo, em todas as nossas ações, aquilo que a gente faz. Será que tem o selo de Deus? Será que tem a mão de Deus? Ou a gente faz da nossa cabeça? Fique com Deus, foco, força e fé.